descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos. Senhor Deus, fala conosco nesta noite. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Ilumina o nosso entendimento, Espírito Santo, e leva-nos à verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que os irmãos conhecem este hino. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias. Ó, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de 1000 venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Este é um dos hinos que nós cantamos, hino do nosso inário. Há uma canção também que vai nesta mesma direção, falando sobre o amor de Deus, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se entregou. Ó, impressionante e infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu creio que você conhece este hino. Eu creio que você já ouviu essa canção em algum momento, já cantou ela. Ambos falam deste amor tremendo do nosso Deus. E a história que nós vamos compartilhar com a igreja nesta noite está aqui no livro do profeta Jonas, e é uma história de amor. Eu olho, meus irmãos, a história de Jonas sob essa perspectiva. Muito embora você não vai encontrar, se você ler todo o livro, você não vai encontrar em nenhum momento dizendo assim, Deus amou a Jonas. Mas não precisa. Porque amor também não precisa de palavras apenas. João, escrevendo lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 18 da primeira carta, ele nos diz, filhinhos, amemos, não apenas de palavra, nem de língua, não apenas de língua, mas de fato e de verdade. Porque o amor se revela pelas palavras, mas o amor se revela também pelos atos. Deus é amor. Está escrito isso. 1 João capítulo 4, versículo 8. João capítulo 3, 16, o texto tão conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, meus irmãos, o amor de Deus não é apenas um versículo. O amor de Deus não é apenas uma expressão, uma fala, uma frase. O amor de Deus é algo concreto. O amor de Deus é algo real. O amor de Deus é algo perceptível. O amor de Deus é algo experimentável. O salmista, ele diz assim, no Salmo 34, versículo 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode experimentar na tua vida este amor de Deus. A história deste amor de Deus está descrita aqui, meus irmãos, na história do profeta Jonas. E eu quero então compartilhar com você nesta noite sobre as manifestações deste amor de Deus. Pelo menos em 3 momentos aqui, fica muito claro para nós a manifestação do amor de Deus. E aquilo que aconteceu com Jonas é o que acontece conosco também hoje. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra que pode alcançar a minha vida e a tua vida. Você que está me ouvindo pela internet, o Senhor está falando com você nesta noite. Creia nisso. Você não está ouvindo essa palavra por um acaso, não. A palavra de Deus não volta vazia. Deus quer alcançar corações nesta noite. Quais são as manifestações do amor de Deus? A primeira manifestação, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus ama e se manifesta chamando. Deus ama e se manifesta chamando. O texto começa com o chamado ou a vocação de Jonas. No primeiro versículo diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te. Deus tinha uma missão para Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chamou um homem chamado Jonas. A missão dele era ir pregar em uma cidade chamada Nínive. Nínive era uma cidade perversa, uma cidade má,
Um povo que não valia absolutamente nada pelas suas ações. Um povo que pegava os seus inimigos, que invadia as nações vizinhas, pegava os cativos, transformava eles em tochas vivas, cortava a cabeça desses seus prisioneiros e fazia um tipo de pirâmide, um troféu para ser colocado na porta da cidade. As atrocidades que essa nação fazia, meus irmãos, faz com que, na palavra de Deus, no livro de Naum, ela é chamada de a cidade sanguinária, uma cidade má, uma cidade perversa. E Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai até Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. E você vai lá, Jonas, clamar contra ela. A história diz, meus irmãos, que Jonas, ele não foi. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro lado, totalmente oposto daquilo que Deus havia falado com ele. Ele vai para um navio para fugir da presença do Senhor. Vem uma tempestade no mar. Jonas, ele vai ser, meus irmãos, lançado nas águas. O texto diz que um grande peixe vem e engole Jonas, e ele fica ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, até ser vomitado na praia, até ser vomitado em Nínive. 3 dias para ele refletir nas suas ações. E agora novamente ele é colocado diante do chamado que Deus tinha para a vida dele, e com todo o mau humor, e com toda a má vontade, ele não queria ir, mas ele vai. E a pregação de Jonas ali em Nínive, quando ele chega na cidade, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele percorre toda a cidade clamando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pelas ruas de Nínive, o profeta Jonas passava proclamando a sua mensagem: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O povo se arrependeu. O povo se converteu. Jonas, antes disso, foi para fora da cidade, ficou esperando ver o que ia acontecer. Deus faz nascer uma plantinha na cabeça de Jonas, e ele vai brigar com Deus por causa dessa planta. O livro de Jonas termina com uma pergunta, com uma interrogação. Nós não sabemos exatamente se Jonas aprendeu a lição ou todas as lições, porque o livro termina com uma pergunta, mas a questão é, o que tudo isso tem a ver com o chamado? Porque eu estou dizendo para você que o amor de Deus se manifesta no chamado. Deus chamou Jonas. Deus não erra no seu chamado. Deus não erra na sua vocação. Jonas, meus irmãos, talvez possa ser eu ou você nesta noite. Pela leitura do livro de Jonas, nós podemos listar vários defeitos, equívocos, erros na vida de Jonas. Jonas é alguém que não quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é a vontade dele. Ele é desobediente, ele não entende, ele briga com Deus, ele não ama as pessoas, ele ama as plantinhas dele. Mas Deus escolheu Jonas. E Deus não desiste de Jonas. Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas. Aliás, não existe perfeição na caminhada cristã, não desse lado. Perfeição é só na glória. Nós estamos caminhando rumo à perfeição, mas eu e você não somos perfeitos. A pergunta é: por que Deus nos chamou? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus escolheu Jonas? A despeito de todas as suas falhas, os seus fracassos, os seus traumas, os seus problemas, as suas lutas internas e externas, por que Deus chamou Jonas? A resposta
vem na história bíblica. Se retrocedermos ao livro de Deuteronômio, falando a respeito de Israel, no capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deus amou Israel e por isso escolheu Israel. Meus irmãos, o amor de Deus é gratuito. Não há mérito em Jonas, não há mérito em mim, não há mérito em você. É amor, é graça. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 19: me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Paulo escreve aos Coríntios: irmãos, olhem na vocação de vocês. Deus não chamou sábios segundo a carne, nem poderosos, nem de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que nada são. Você está aqui, meu irmão. Você é esse, não de nobre nascimento, louco, fraco, humilde, desprezado, você nada é. Então aonde está a razão da escolha? Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Assim como Deus nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, segundo o beneplácito da sua vontade, não porque havia algo bom em nós, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A isso nós chamamos na teologia, na doutrina, de eleição. Deus te escolheu. Não foi você que escolheu Deus. Deus te amou. Não foi você que amou Ele primeiro. O amor de Deus se manifesta neste chamado. Deus escolheu alguém como Jonas. Deus escolheu alguém como você. Jonas não se candidatou a essa obra, meus irmãos, ele nem queria ir. Mas Deus escolheu Jonas. Eu vejo aqui, meus irmãos, que quando olharmos para Jonas e olharmos para nós, o que talvez precisamos é entender que nós não estamos prontos. Ninguém aqui está pronto. Deus te chamou. E talvez você olhe para a tua vida, você vai encontrar fracassos, decepções, erros, desvios, falhas, desobediências, mas Deus te chamou. E a obra não está completa ainda. É como se nós pudéssemos colocar aqui no nosso pescoço uma plaquinha, escrita assim: em construção. Deus trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Você é um barro nas mãos do oleiro. O profeta Isaías, ele diz isso ao povo de Israel, lá no capítulo 64, versículos 7 a 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu, o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aonde está a manifestação do amor de Deus no livro de Jonas? Deus se manifesta neste livro, chamando alguém como Jonas. E continua manifestando este amor, chamando alguém como eu e como você. Ainda, meus irmãos, a manifestação do amor de Deus aqui neste livro. Deus se manifesta cuidando. Deus ama e se manifesta cuidando. Queridos, quando eu falo do cuidado, eu estou falando da providência de Deus. O que é a providência de Deus? A palavra providência, ela vem do latim. A ideia da providência é ver antes, ver de antemão, prover. Deus, Ele é um Deus providente.
Deus, Ele cuida, Ele é o Criador e é o mantenedor de toda a vida, de toda a existência. Tudo está no seu perfeito lugar, porque Deus está no controle. E Deus está cuidando do planeta, Deus está cuidando do universo. Nós não estamos ao acaso, a uma sorte, a um azar, não. Tudo está no controle de Deus. Deus cuida. Deus é transcendente, a teologia diz. E Deus é imanente. E o que isso significa? Deus está lá longe, Ele é Deus. Ele está totalmente separado de nós, Ele é o Santo, Ele é o Senhor, Ele habita nos céus. É o transcendente. Mas Deus, Ele é o imanente. Ele está presente. É o Deus de longe e é o Deus de perto. Eu posso dizer para você com toda certeza que Ele está aqui nessa noite. Amém? Nós cantávamos muito aquele cântico, né? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Você está respirando, meu irmão? Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A presença de Deus, ela é real, ela é manifesta. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você olha para a natureza, Deus. Um santo do passado disse assim: cada criatura é uma irradiação de Deus, uma faísca da divindade, um transbordamento do amor de Deus. Tudo vem de Deus e volta para Deus, tudo fala de Deus, tudo revela o seu amor. Cada vida, seja animal ou vegetal, é um dom, uma revelação da presença divina. Na criação encontramos as impressões digitais das mãos providentes e criativas de Deus. Nós podemos ver Deus, meus irmãos, nas coisas visíveis. Deus é invisível, mas nós podemos ver Ele nas coisas que Ele deixou para nós, Ele criou. É o que Paulo diz aos Romanos, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, o que torna todos indesculpáveis diante de Deus. Todos podem conhecer a Deus, porque Deus se revela, Deus se manifesta. Mas na história de Jonas, onde está essa manifestação? Meus irmãos, percebam, Jonas é um profeta que Deus escolheu para pregar em Nínive. E esse profeta, ele resolve fugir da presença do Senhor. Mas Deus ama Jonas. Deus poderia, se não amasse Jonas, se não nos amasse, escolher outro profeta. Para que ficar perdendo tempo com Jonas, né? Escolhe outro. Mas Deus não desiste de Jonas. E Deus começa a revelar o seu cuidado e o seu amor para com Jonas. O texto diz que ele entra lá no navio para fugir do Senhor, da presença do Senhor. Mas no versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Uma tempestade no navio, um forte vento. Jonas fugindo, os marinheiros desesperados, não sabiam o que estava acontecendo, começando a clamar, cada um clamar ao seu Deus, e nada acontecia. Encontram Jonas dormindo, questionam ele, percebem que o mal que está acontecendo é culpa de Jonas, ele mesmo diz isso. Jonas é lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, ele poderia morrer afogado, mas Deus preparou o quê? Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe. Lá no final da história, no capítulo 4, quando Jonas está irado com Deus, no versículo 6, diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Deus fez nascer uma planta na cabeça de Jonas. No versículo 7 ainda do capítulo 4,
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Meus irmãos, nós podemos olhar a vida de duas maneiras. Você pode olhar a vida pelos olhos da ciência, e hoje a ciência, ela é capaz de até antever algumas coisas. Por exemplo, nós podemos até prever quando vai chover, não é assim? Você pega a previsão de tempo, você vai viajar, vai ver lá a previsão de tempo. Tem previsão para 15 dias, até para 30 dias. E, salvo um ou outro erro, na maioria das vezes dá certo, certinho. Tem como fazer essa pesquisa e descobrir o que vai acontecer lá na frente. Não é assim? A vida é assim, a ciência é conhecimento, e nada contra a ciência, não. Ciência vem de Deus, toda a sabedoria vem de Deus. Mas quem está no controle é Deus. É isso que eu tenho que entender. Nós não somos contra a ciência, contra o conhecimento. Pelo contrário. Agora, perceba, no controle de tudo está Deus. Você precisa enxergar o mundo com seus olhos espirituais, com seus olhos da palavra de Deus. Sabe por quê? O navio está ali, uma grande tempestade. Ora, por que uma tempestade? Quais são as razões que poderiam ter acontecido para que uma tempestade acontecesse naquele dia, naquele momento? Eu não sei. A Bíblia diz que foi Deus que mandou a tempestade. Naquele momento, para aquele navio, naquele mar, naquela hora, naquele dia e mais. Quando Jonas é lançado nas águas, Deus preparou um peixe. Que peixe é esse? Não sei. Foi um peixe que Deus preparou, que engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e noites ali no ventre do peixe. O peixe estava ali na hora certa, no momento certo, para engolir Jonas. E Deus faz nascer uma planta na cabeça de Jonas. E se não bastasse tudo isso, Deus manda um verme. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Um verme. O Deus que manda na tempestade, no grande peixe, manda no verme. Verme, vai lá, come a plantinha. Eu me lembro de Balaão, que é um personagem bíblico desobediente, que quer amaldiçoar Israel, e Deus diz, não amaldiçoa esse povo é abençoado, mas ele, por conta de alguns trocados, queria amaldiçoar Israel de todo jeito. E na sua caminhada para amaldiçoar Israel, montado na sua jumenta, o anjo aparece na frente dele para impedir a passagem dele, ele não vê o anjo, a jumenta vê o anjo. E não vai. E ele começa a espancar a jumenta. A jumenta está vendo o anjo, ele não. Ele é o profeta, ele não vê o anjo, a jumenta vê. E ele conversa com a jumenta. A jumenta começa a falar com ele, ô Balaão, vem aqui. Eu estou com você há quanto tempo? Eu já fiz isso alguma vez? A jumenta dialoga com ele e ganha dele, porque ela estava certa. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quer. E Deus faz o que Ele quiser. Mas o que me impressiona é que tudo isso, meus irmãos, é amor de Deus. Ele move o que Ele quer, na manifestação do seu amor, do seu cuidado, porque em tudo isso Jonas está sendo direcionado para o caminho, para a missão. Ele era um enviado, agora ele é um desviado, porque ele está fora do caminho do Senhor. Mas Deus ama tanto Jonas, que Deus vai movendo a tempestade, o peixe, o verme, a natureza, tudo, para que Jonas possa cumprir o seu chamado. Já pensou o que Deus faz, meus irmãos, e pode fazer em meu favor, em teu favor? E não é assim que Ele tem agido?
A doutrina da providência fala sobre esse cuidado de Deus, e Deus usa a natureza, Deus usa até os anjos. Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Meus irmãos, nós temos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, o que muitas vezes pode parecer até sofrimento para nós, dor para nós, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus. E eu vejo aqui, nesse texto, Deus amando Jonas e se manifestando no seu chamado. Deus amando Jonas e se manifestando no seu cuidado. E por último, meus irmãos, Deus, Ele ama e se manifesta perdoando. Deus ama e se manifesta perdoando. Meus queridos, no capítulo 3 de Jonas, versículo 5 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se arrependeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aquela cidade foi perdoada. Arrependeram-se dos seus pecados, buscaram a Deus, e Deus perdoou e disse: eu não vou mais destruir Nínive. Pastor, mas esta cidade é aquela cidade má, perversa, violenta, é aquela gente que não valia nada? Pois é, são eles. Mas algo aconteceu aqui. A salvação chegou ali naquela cidade. O arrependimento, a conversão. E Deus disse: não irei mais destruir Nínive. Capítulo 4. Com isto, Jonas ficou desgostado, extremamente irado. E sabe o que o Jonas disse para Deus? Olha só, ele fez uma oração. Talvez a oração de Jonas devia ter sido: Senhor, glórias a Ti, louvado seja o Teu nome, a cidade inteira se converteu, que bênção, que maravilha. Mas a oração de Jonas foi assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Foi por isso que eu fugi, pois eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Meus irmãos, que loucura é essa? Jonas está revoltado com Deus, porque Deus agiu com graça sobre Nínive. Jonas não queria pregar, porque ele sabia que se ele pregasse, Deus poderia fazer o que Deus acabou fazendo. Deus se manifesta
perdoando. As palavras de Jonas aqui são retiradas lá de Êxodo, de Moisés, que já falava sobre este Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, compassivo, que se arrepende do mal. Jonas é hebreu, ele diz isso no começo do livro, ele é dessa descendência, a descendência de Abraão, para quem Deus disse: "Se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Jonas, meus irmãos, prefigura o próprio Cristo, aquele que viria, a sua experiência no peixe ali, e Jesus vai dizer isso, vai mostrar e apontar para o Cristo e a morte de Cristo, o seu período entre morte e ressurreição, 3 dias, 3 noites. Jonas, meus irmãos, é aquele que teme ao Senhor, que um dia se encarnou, se fez um de nós. E esse Deus que se fez um de nós e que se define como amor, perdão. E ele diz aos seus seguidores: se vocês quiserem me seguir, vocês precisam aprender a perdoar, a amar. Lá em 1 João 1,5, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e em Deus não há treva nenhuma. Deus é luz, e em Deus não há trevas. Em 1 João 2, 6 a 11, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu vejo Jonas como este cego que não consegue enxergar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. O seu legalismo, os seus conceitos, a sua teologia, o faz discutir até com o próprio Deus e dizer: Deus, o senhor está errado, eu estou certo. Pode parecer estranho, mas será que isso continua acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias? Será que muitas vezes, meus irmãos, nós também não agimos assim ou podemos agir assim? O que eu quero reafirmar para você nesta noite é que o Senhor continua manifestando o seu amor através do perdão. Existe uma esperança para os perdidos. Aliás, Jonas, ele poderia ter lembrado do passado dele, que ele havia sido também um perdido. Porque nós nascemos em pecado, todos pecaram e todos carecem da graça, da glória de Deus. Eu e você, meus irmãos, estamos hoje na igreja, mas um dia nós não estávamos. Eu e você hoje conhecemos a Deus, mas um dia nós não conhecíamos. O nosso estado era de trevas, hoje estamos na luz. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, quem nós éramos e o que Deus fez na nossa vida. Assim como Ele me perdoou, assim como Ele te perdoou, Ele continua perdoando e concedendo o seu amor e a sua graça. Ele continua a buscar as ovelhas perdidas. Ele continua abrindo os seus braços aos filhos pródigos. E a razão de você e eu não sermos consumidos é apenas uma: a misericórdia do Senhor. Se eu e você estamos aqui hoje, cultuando a Deus, é porque Deus é misericordioso para conosco. Só isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não pode ficar sem essa misericórdia um segundo sequer da tua vida. Então lembre-se disso, para que você também possa olhar com graça, com amor, para aqueles que estão perdidos, e há muitos perdidos nas trevas. O mundo está em trevas. Nínive continua presente nos nossos dias, manifestada das mais diferentes maneiras e realidades. E o Senhor está nos chamando
para anunciar a salvação aos ninivitas dos nossos dias. Que nós não venhamos a fugir como Jonas, mas que nós que fomos alvo desse amor, possamos levar este amor adiante também, meus irmãos. Este é o ministério da igreja. É para isso que o Senhor nos chamou, porque Ele manifesta o seu amor, nos chamando, cuidando de nós e nos perdoando. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra no teu coração nesta noite, e que você possa sair daqui para praticá-la na tua vida. Jonas, ele discutiu com Deus. Deus conversou com Jonas e falou: vou dar uma lição para ele. Jonas subiu, talvez um lugar alto, para ver a destruição da cidade, porque apesar de tudo ele esperava que a cidade fosse destruída ainda, mas nada aconteceu. Aí nasce uma plantinha na cabeça de Jonas, o sol estava forte e a planta trouxe sombra para ele. Ele ficou todo feliz. Ah, que maravilha, que plantinha linda, que coisa maravilhosa. Ele dorme, vem um verme, come a planta. Quando ele acorda, o sol está batendo na cabeça dele, ele fica incomodado, revoltado. Ah, Deus, minha plantinha, eu quero morrer. Jonas é alguém egoísta, ele só pensa nele, na plantinha dele. E Deus vai dizer: Jonas, você está preocupado com a plantinha? Ela não te custou nada. Olha para essa cidade, olha quantas vidas, Jonas. Quantas vidas tem aqui? Pensa nisso, Jonas. Será que vidas são menos importantes do que plantas? Será que plantas são mais importantes do que vidas? O que é mais importante, Jonas? Talvez a grande pergunta que fica no livro, porque ele termina com uma interrogação, é esta: o que é mais importante do que uma vida? Que o Senhor nos abençoe. Amém?